Maicon Medeiros de Pina, tenho 35 anos e eu sou jornalista. E eu era um cara extremamente preconceituoso com o Bispo Macedo e com toda a Igreja Universal. Olhando essas notícias, me faz se lembrar o quanto que eu era preconceituoso e o quanto que eu não fazia o básico do jornalismo, que era buscar a verdade. Esse tipo de notícia que realmente me impactou, porque dela eu lembro de quando teve essa notícia. Quando a gente olha para a justiça do nosso país, a gente já tem uma certa descrença, né? Quando a justiça é muito falha, ela é injusta, ela não vai atrás da verdade, sempre tem um viés. Mas quando você vê aqui os Estados Unidos abrem investigação contra o Bispo Macedo, isso tem um impacto muito forte, porque os Estados Unidos é uma nação famosa por ser extremamente justa, né? Então essa notícia aqui mexeu muito comigo. O que eu mais ouvia falar do Bispo Macedo, que ele era um charlatão, que ele usava da boa-fé das pessoas para o bem próprio dele, que ele enganava as pessoas. Fora as coisas que falava de curandeiro, dos milagres que aconteciam, dos próprios testemunhos que eram dados na igreja, que eram tudo combinado. Então era um ciclo vicioso de notícias falsas que eu não buscava a verdade e que só ia alimentando todo aquele preconceito e um ódio desnecessário sobre ele. Esse daqui é o tipo de notícia que impacta muito aos olhos das pessoas, porque eles colocam um título impactante, uma linha fina, que normalmente é o que as pessoas realmente leem, e uma foto para direcionar o que eles querem ter como intenção e alcançar nessa notícia. Você vê o Bispo Macedo com um óculos, com um terno, que é um padrão do que o bispo usa normalmente, mas com uma pose de empresário. Então, quando eles colocam uma foto neste perfil, a intenção deles é mostrar o homem empresário e não o Bispo Macedo. Eu, por muito tempo na minha vida, eu fui extremamente ansioso. Tanto que eu tomava remédio de tarja preta, já passei com psicólogo, passava com psiquiatra, mas em nenhum momento, por conta do preconceito que eu tinha, eu buscava a solução através da fé na Igreja Universal. Eu não usava o mínimo do que a faculdade ensinava, que é buscar a verdade para entender o real motivo daquela notícia. Eu preferia guardar para mim a fake news, sofrer, do que ir atrás da verdade ou da minha cura ou do meu alívio espiritual. E aí um belo dia eu tive uma insônia, e aí eu fui assistir televisão e eu vi um programa que o bispo chamava, que ele falava assim: você que a sua vida não vai para frente, você dá um passo para frente, dois para trás. Eu conheço um Deus que é poderoso, que pode mudar a sua vida. E eu queria trocar de canal e eu não conseguia trocar. E aí eu falei dentro de mim: eu vou nessa igreja. Eu vou lá no Templo de Salomão, eu vou conhecer, eu vou ver o que eu não tenho nada a perder. Isso é um ponto que também existia muita notícia falsa sobre isso, né? De que eu poderia pagar para poder entrar, pagar para usufruir do templo, e quando eu fui lá eu não paguei nada. Pelo contrário, eu estacionei no estacionamento tranquilamente, não veio ninguém falar comigo. Quando eu entrei no templo já fui super bem recepcionado pelos levitas, pelos pastores que estavam. Quando eu entrei dentro do Templo de Salomão, eu desabei de chorar. E eu lembro que o bispo começou a pregar: não, tem um Deus que pode mudar a sua vida, que vai te direcionar, que vai te conduzir, que vai te libertar. E aí eu lembro que ele falou assim: quem quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui diante do altar. Quando eu vi, eu estava lá na frente com as mãos erguidas: Senhor, eu estou aqui. E aí teve um belo dia que o bispo que fazia a reunião falou: quarta-feira vai ter uma reunião do Espírito Santo que vai mudar a sua vida, ministrada pelo Bispo Macedo. E aí eu falei: pô, agora é a oportunidade de eu ver se realmente esse homem é um servo de Deus ou se ele é realmente um charlatão. Chamei a minha, na época, namorada, hoje minha esposa, para ir comigo, e aí começou a pregação e ele começou a falar sobre Espírito Santo, sobre salvação. E ele falou uma coisa que me marcou muito, que ou você é 100% de Deus ou você não é. Se você tiver 0,01 que não é de Deus, você não é de Deus. E aquilo me marcou muito. Eu falei: meu Deus, eu não sirvo ao Senhor. Eu só estou me enganando. Então eu tenho que buscar esse Espírito Santo. Entendeu o que é esse Espírito Santo? Porque até então eu só conhecia o Espírito Santo por Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Eu não conhecia o que ele realmente é e o que ele podia fazer na minha vida, e que ele era o caminho para a minha salvação. E ali eu tive o meu encontro com Deus. E aí depois dali eu comecei a sede para ter realmente o Espírito Santo. E aí foi através de uma campanha do jejum de Daniel,
que eu me entreguei, que eu me dediquei, e aí o Espírito Santo veio. E não foi uma emoção, não foi que comecei a pular de alegria, foi a certeza que Deus falou: filho, apesar de tudo que você fez, de todos os seus pecados, eu te aceito e eu cuido de você daqui para frente. Depois de tudo isso daí que aconteceu, eu resolvi todos os meus problemas. Eu tenho lutas, mas o Deus que eu encontrei na Igreja Universal me sustenta e me conduz. Eu me casei, a gente tem um casamento abençoado, a gente comprou apartamento, conquistamos tudo através da fé que nos foi ensinado na Igreja Universal. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi aquele dia que eu tive a insônia e que eu coloquei no canal de televisão e estava chamando para mudar a minha vida, e realmente mudou. E se eu soubesse que eu ia encontrar um Deus tão maravilhoso que ia mudar tanto a minha vida, eu teria vindo muito antes. E, né, e pensar, né, o quanto que a gente fica cego, né, com o preconceito, né? O preconceito basicamente é o ato de julgar sem saber o que que é. E eu julgava demais sem saber o que está por trás da Igreja Universal de verdade, que é a busca de almas, de salvar as pessoas, de as pessoas encontrarem o Jesus que muda a vida delas. Como jornalista, eu não fui atrás da verdade e eu me sinto até envergonhado pensando que eu poderia ter feito diferente, ter aliviado até meu sofrimento, até ajudado outras pessoas a encontrar o que eu encontrei hoje, por ter sido enganado por um outro jornalista que agiu de má fé ou por alguma linha editorial que o meio de comunicação que ele trabalha queria alcançar, para hoje poder estar aqui, né, e glorificando a Deus por tudo que ele fez na minha vida e mudou.